Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do segmento de postos. Meu nome é Samuel Carvalho, sou responsável pela operação de postos, conveniência e proximidade na Lynx, na Stone Co. Estamos aqui hoje para um bate-papo super especial para falar muito sobre esse segmento. Nós estamos recebendo o dono de uma rede de postos do interior de São Paulo e a gente vai tirar dúvidas, bater um papo sobre o segmento. Você que tem um posto e quer crescer para uma rede, fiquem ligados aqui nas dicas. Ou você mesmo que é consumidor final e tem curiosidades sobre o mercado de postos, está pensando em abrir um posto, será que vale a pena? Será que não vale a pena entrar nesse mercado neste momento? Ou até mesmo como que eu elejo um posto para colocar um combustível de qualidade no nosso carro? A gente vai falar sobre isso, fiquem ligados. Estamos aqui com Gustavo Figueira, da Rede TAC. Muito obrigado por aceitar nosso convite e por estar aqui conosco, Gustavo. Imagina, Samuel, boa tarde. É um prazer enorme, obrigado pelo convite. É uma experiência nova para mim, mas eu tenho certeza que vai ser muito construtiva e muito bacana. Vai dar certo, vai dar certo. Bom, Gustavo, vou deixar você se apresentar um pouco, né? Eu comentei que você tem uma rede de postos, né? Então comenta um pouquinho sobre você, sobre a rede de postos, e aí a gente começa. Bom, meu nome é Gustavo Figueira de Andrade. A gente opera postos na região do Vale do Paraíba e da região Bragantina. A gente hoje é, tem 9 postos de gasolina, né, com Uhum. conveniências, alguns com conveniência. A gente estruturou também a operação logística através de uma distribuidora para atender exclusivamente nossos postos e continua trabalhando bastante, procurando pensar um pouquinho fora da caixa para a gente conseguir agregar valor a um produto que hoje, né, é visto muito como commodity, mas a gente procura trabalhar muito para que realmente a gente possa crescer com qualidade e oferecendo diferencial para os clientes. Uma das coisas aí que eu acho que é curioso da tua história, né? Normalmente os donos de postos que a gente conversa estão no setor há muitos anos. Mas eu sei que você tem uma história como executivo, e aí não faz tanto tempo assim que você resolveu empreender e escolheu justo o segmento de postos de combustíveis. E eu até comentei com o Gustavo que em algum momento eu pensei em comprar um posto de gasolina e meu pai me convenceu que eu não deveria comprar. Da onde que veio a ideia de você montar um posto de gasolina? Como que você foi parar nesse setor? Então, Samuel, eu, né, comecei na iniciativa privada, né, me formei em escola técnica lá no finalzinho dos anos 90 e naturalmente entrei nas empresas na área de telecomunicações e redes de computadores e fui desenvolvendo a minha carreira nessa área. Você trabalhava com Trabalhei, TI, então, parecido com trabalhava a com gente TI. aqui. Um TI um pouquinho diferente, mais voltado para as grandes operadoras, né? Comecei na área de telecomunicações propriamente dito, com rádio digital, centrais telefônicas. E aí depois, né, conforme a internet foi pegando volume, foi crescendo, eu acabei migrando para essa área de redes de computadores e fui construindo a carreira na iniciativa privada. Né? Tive o prazer de trabalhar em grandes empresas, né? Empresas que me ensinaram muito, principalmente essa parte de disciplina, né? A parte de gestão. A carreira foi evoluindo, a gente foi crescendo com ela e os desafios começaram a aparecer, principalmente do ponto de vista familiar. Né? Eu, como disse, sou do Vale do Paraíba, nascido em São José dos Campos, Uhum. e aí morei aqui em São Paulo por causa dos empregos durante muitos anos. Depois migrei para o Rio de Janeiro, morei lá na cidade do Rio de Janeiro também há alguns anos, e o meu filho nasceu no Rio de Janeiro. Né? Me casei, mudei com a minha esposa, eu já morava no Rio, levei ela para o Rio de Janeiro e a gente continuou construindo a nossa vida lá no Rio de Janeiro até que meu filho mais velho nasceu, Matheus, nasceu carioca. E aí, nesse momento, eu percebi que eu queria voltar para minha cidade de origem, né? Ter a criação do Matheus perto dos avós, perto dos tios, e ficar mais realmente em São José dos Campos. Então,
a tomada de decisão, ela foi única e exclusivamente familiar, né? Nunca pensei em, vou abandonar minha carreira para ser um empresário de sucesso. Isso, na verdade, nunca passou pela minha cabeça. Ela foi muito mesmo voltada para a questão familiar. E quando eu resolvi abandonar a carreira, naturalmente veio um desafio muito enorme, né? Muito grande, um desafio grande de definir o que fazer para dar uma sustentação para a família. E aí a gente começou a estudar a ideia de empreender de alguma maneira dentro da cidade de São José dos Campos. Você pediu demissão, então, e voltou E com uma voltei mão na para São frente e outra José. atrás, pensando no que fazer em São José. Exatamente. Voltei desempregado, né? Com diversos planos na cabeça, Filho mas pequeno em casa. filho recém-nascido em casa, Ah, mas recém-nascido ainda. recém-nascido. Ele nasceu em outubro de 2009 e a gente acabou comprando o primeiro posto em março de 2010. Antes da decisão, né, de comprar o posto de gasolina, eu pensei em várias outras formas de empreender, pensei em abrir uma empresa de consultoria na área que eu trabalhava, mas percebi que ainda assim eu teria que continuar viajando muito, então acabei cortando essa ideia e aí resolvi procurar no varejo uma forma de construir uma carreira empreendendo de alguma maneira que fosse. E aí procurei, olhei supermercado, olhei farmácias, olhei padarias e acabei olhando o posto de gasolina. Você olhou Quando franquia também, olhei né? franquias, cheguei a ver algumas franquias. E quando eu entrei no primeiro posto de gasolina, foi paixão à primeira vista. O que te apaixonou, te encantou ali no posto? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de carro, né? Carro, moto, caminhão, é a minha paixão hoje. E quando eu entrei no posto de gasolina e senti aquele ambiente, eu falei, né? Eu enxerguei que num ambiente que me dava muito prazer, seria muito mais fácil de conseguir aprender tudo o que eu precisaria aprender, porque apesar de ter uma bagagem forte na iniciativa privada, era uma área muito diferente. E eu tinha plena visão já naquele momento que eu teria que aprender muita coisa para conseguir fazer, né, o negócio se desenvolver e crescer. Então, o posto de gasolina acabou chegando para mim por esse prazer com a gasolina em si, com o combustível, gasolina, com o óleo diesel. E aí foi uma. Mas você falou que entrou no posto. Como que você escolheu, né, o posto? Você chegou no anúncio ali nos classificados, viu quem estava vendendo É, e comprou? Como que foi esse processo aí? então, quando a gente começou a procurar, eu fui orientado e acompanhado por corretores, né? O mercado de posto de gasolina tem bastante profissional que trabalha com essa parte de corretagem, né? Atendendo clientes que querem vender, procurando clientes que querem comprar. E aí, essas pessoas foram me levando até as oportunidades que naquele momento estavam disponíveis. E aí, olhei um posto, acabei não gostando, olhei um segundo posto, acabei não gostando, e no terceiro posto, por incrível que pareça, uma situação muito difícil, um posto que estava fechado, que tinha um histórico na região bastante difícil. Acabei gostando desse posto em particular. E aí a decisão de fechar a compra foi chegando cada vez mais longe. E você comentou sobre, né, no passado ter pensado em comprar e seu pai acabou desmotivando a ideia. Eu passei exatamente a mesma coisa, né? Eu sou filho de um profissional também da área de telecomunicações, do seu Edgar, que trabalhou a vida inteira em empresa de telecomunicações. Minha mãe professora, né, lá do município. Então, a nossa família sempre foi muito ligada à iniciativa privada, né, ao trabalho na iniciativa privada. E aí, quando eu cheguei com essa ideia de comprar posto de gasolina, quase matei meu pai do coração, né?
E meu pai, não, pelo amor de Deus, não é possível que você vai abandonar uma carreira tão bonita, tão próspera como a sua. Pensa bem, não é bem assim. E quando ele percebeu que eu realmente estava com uma ideia firme sobre essa trajetória, ele pediu para mim, não, então antes de você comprar o primeiro posto, vamos conversar com alguns amigos que eu tenho que já tiveram postos, para você, pelo menos, ter ideia, né, de como vai ser a sua vida dentro de um posto de gasolina. E por incrível que pareça, todos os amigos do meu pai me desencorajou também. Falou, olha, não compra posto, é um negócio muito difícil, você é provável que perca todas as suas economias que você conseguiu fazer, porque é uma coisa difícil. Isso foi em que ano? 2000 Isso foi 2010, 2010. comecinho de 2010. E aí eu virei pro meu pai, né, depois do, do encontro com os amigos em casa, eu falei, olha, pai, não vai dar tempo de mudar de ideia. Eu acabei fechando o negócio no primeiro posto de gasolina. No posto fechado ainda. No posto fechado e começo em março. E aí, dia 17 de março de 2010, a gente abriu o posto e começou essa história. E o capital para você comprar o posto foi um capital próprio? Você colocou... Foi capital próprio. E aí você reformou o posto. O que você fez para abrir o posto? Estava fechado, mas... Então, o posto estava fechado por pendências financeiras junto à companhia, né? E aí o proprietário antigo ele vinha com dificuldade para manter o posto funcionando, porque tem algumas características específicas quando esse cenário chega no posto, que é dever para a companhia, e aí a gente, né, fez o... Companhia é a distribuidora de combustível, né? É a distribuidora. E aí a gente fez os devidos acertos, né? Começou a ajustar tudo que tinha que ajustar, usando boa parte digamos assim, dos investimentos que estavam guardados ao longo do tempo, né? Que a gente conseguiu juntar durante o emprego na iniciativa privada, e a gente abriu o posto, né? Aí comecei já no primeiro minuto, comecei a sentir o que realmente é trabalhar no varejo, atendendo o cliente o tempo inteiro, né? Me dediquei muito, né? Mas muito mesmo, uma carga horária de trabalho muito extensiva, na pista de combustível, realmente atendendo e abastecendo os clientes que chegavam no posto. E fiquei, né, com essa missão pelo menos durante uns 2 anos, trabalhando de segunda a domingo, feriado, né? E a gente foi a cada dia aprendendo uma coisa diferente. Geralmente a gente conta com um apoio quando está começando, né? Acho que muita gente tem medo de começar alguma coisa, mas geralmente quem está começando acaba tendo um apoio. Você teve apoio de alguém, de uma companhia, de alguém da família, ou foi mais uma iniciativa solo? A gente sempre tem muito apoio, né, Samuel? Eu recebi, depois da decisão tomada, né, eu recebi um apoio muito forte da estrutura familiar, dos meus pais, do meu sogro, né, para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade nesse início, que é realmente muito difícil. E não tranquilidade financeira, mas mais apoio moral, tá sempre Não queria que perto. você comprasse, mas já que comprou, então vamos te Vamos ajudar, estar do vamos seu dar uma lado, força. nem que seja para estender uma mão amiga, né? Alguém que realmente está preocupado e quer ver o sucesso da gente. Então a gente sempre recebeu muito apoio, né? A estrutura familiar foi muito importante. A minha esposa, na verdade, foi assim, fator que influenciou demais, porque na época, eu me lembro, eu cheguei a falar para ela, eu falei, bom, e se nada der certo? Na pior das hipóteses, não der certo, vamos para uma casinha mais simples, vamos morar lá na casinha de caseiro da chácara do seu pai, você vai comigo? Ela falou, vamos embora. E assim, isso realmente fez toda a diferença, porque você vai tranquilo. Uhum. E só de estar na cidade, junto com a família, também ajudou muito. E é o que eu sempre disse, eu na iniciativa privada, eu sempre me dediquei muito, sempre trabalhei muito. Então eu não tinha preocupação de trabalhar muito.
né? Hoje, já naquela época, a gente percebia que o trabalho realmente precisava ter uma dedicação muito intensa, né? Você ter realmente aquele espírito de vestir a camisa, se dedicar ao crescimento profissional, estudar novas tecnologias. E quando eu comprei o posto de gasolina, eu, na verdade, transferi toda aquela energia que eu tinha na iniciativa privada para o meu próprio negócio. E a gente nunca teve essa preocupação. A gente sempre trabalhou muito, principalmente no início, mas muito mesmo. Mas era uma coisa muito prazerosa e quando é prazeroso, fica tudo mais fácil, né? Principalmente quando chegam os problemas, que chegam vários e praticamente todo dia. E você vai resolvendo um problema por Que tipo vez. de problema que você teve no começo? Porque uma linguagem que o pessoal fala, e você deve saber mais, é que um posto do jeito que tá, você tinha que levantar o posto, né? Sim. O que você fez para levantar? Trabalhou muito, mas fazendo o quê, né? E quais foram essas dificuldades aí nos primeiros, talvez, 6 meses, um ano de operação? Então, o primeiro grande desafio que eu tive como gestor foi realmente a equipe, né? Eu percebi que eu precisaria ter uma equipe mais alinhada com aquilo que eu acreditava, que é oferecer para os clientes tudo que o cliente merece, que até hoje, na minha visão, é preço competitivo, qualidade indiscutível e um excelente atendimento, né? Então, eu percebi que precisaria fazer uma renovação na equipe e aí apareceu o principal desafio, né? Você conseguir profissionais alinhados com esse conceito para se dedicar o tempo inteiro que tiver na empresa para valorizar o cliente o máximo possível, né? Porque desses três pilares, competitividade, qualidade acima de tudo e excelente atendimento, a equipe fica com um terço do desafio. E o outro dois terços a gente começou a trabalhar intensamente para garantir, né? Do ponto de vista de preço competitivo, a gente começou a se preocupar muito com a questão de disciplina financeira para poder ter uma estrutura financeira para oferecer preços competitivos. E junto com a questão da qualidade, a gente passou a fazer questão, a partir do momento em que a gente abriu o posto, de trabalhar 100% com combustível de qualidade garantida. Quando eu falo qualidade garantida, principalmente no início, para quem não tem a experiência, é buscar junto às distribuidoras de renome uma base de sustentação para garantir a qualidade. Então a gente permaneceu, né, permanece até hoje ligado a grandes companhias, né, grandes distribuidoras, que traz uma segurança muito grande em relação à qualidade do combustível. E a gente foi atuando, foi melhorando, foi conquistando clientes que tinham se decepcionado com gestões anteriores. A gente conseguiu trazer esses clientes de volta e conseguiu trazer muito cliente novo também para dentro do posto. Uma pergunta que sempre o pessoal me faz, quando sabe que eu trabalho com postos, é onde que abastece o carro. Depende da bandeira, né? A gente tem as bandeiras principais, né? A BR, a Shell e a Ipiranga, tem outras, a Ali, né? E outras às vezes mais regionais. E tem aqueles postos que são independentes. Tem postos que têm um preço um pouco maior, tem postos que têm um preço um pouco menor. Que dica que você dá para o consumidor final escolher um produto de qualidade, um posto de qualidade para colocar? Porque você está passando ali, você não vê o produto, né? Você coloca no carro e sai andando. O que diferencia um posto de outro ou a qualidade, um posto de boa qualidade? Como que você identifica, né? Onde tem boa qualidade, onde não tem? Então, a dica que eu posso dar, Samuel, é uma dica muito simples, mas que infelizmente requer o primeiro teste, que é acompanhar o rendimento do carro. É muito simples. Você abasteceu, encheu o tanque do carro, é você acompanhar o rendimento, verificar quantos quilômetros aquele tanque cheio vai render
E se você perceber que realmente rendeu bem, você permanecer sempre nesse posto, né? Eu escuto de muitos amigos, parentes, né? Aquela ideia de, não, vou abastecer num posto bandeirado porque tem qualidade. Ou pior, não vou abastecer num posto bandeira branca porque não tem qualidade. A qualidade do combustível, ela é responsabilidade do gestor do posto de gasolina. Independente se tem uma bandeira muito forte, uma marca muito forte, ou se é um posto pequeno, numa cidade pequena que não tem marca nenhuma. A qualidade só depende do gestor do posto, seja o proprietário ou seja uma pessoa de confiança que faz a gestão do posto em nome do proprietário. Então, acompanhe o rendimento. Você achou um posto que o rendimento é bom, procure permanecer nesse posto, né? Porque o nosso segmento hoje tem esse desafio enorme, que é o quê? Hoje o carro a combustão, ele tem um motor com centenas de partes e peças. E o motor ele vai se desgastando. Quando apresenta algum problema, infelizmente, né, a oficina acaba, no primeiro momento, condenando a qualidade do combustível, né? E, na verdade, às vezes não é o combustível. Às vezes é alguma peça que realmente chegou na hora de sofrer algum tipo de manutenção ou até mesmo de troca. Então, assim, você achou um posto que fez um rendimento bom, você permanece no posto, procura desenvolver, né, um certo relacionamento com a equipe do posto, ou até mesmo com o proprietário do posto, porque posto bom, o proprietário frequenta o posto, né? E aí, se um dia aparecer algum problema, fica até mais fácil de você virar na oficina e falar: bom, eu vou verificar então no posto de gasolina que eu sou cliente, porque eu conheço a equipe, eu conheço o gerente ou eu conheço o dono e acredito que eles trabalham de forma correta. E a gente, né, tem o costume, isso acontece com a gente, infelizmente acontece. A gente chega, inclusive, a ir até as oficinas, conversar com os mecânicos, procurar entender qual é o problema, realmente, se é do combustível. E em 14 anos, o problema que era o combustível na oficina nunca se materializou. Sempre acabou identificando algum problema de peça que a gente conseguiu prontamente mostrar para o cliente do posto e o cliente da oficina que realmente não era o combustível. Mas quando você fala que a qualidade do combustível quem determina é o dono do posto, o gestor do posto, como que ele determina? Ele compra um produto de uma qualidade diferente ou lá no posto ele faz alguma mistura lá diferente? Infelizmente, existem os dois casos, né? Tudo passa pela decisão do próprio gestor, né? É decisão de cada gestor procurar um produto de qualidade inferior ou até mesmo, infelizmente, de alterar as características do produto, diminuindo a qualidade dentro do próprio posto, né? Então, de novo, O isso que quer sempre. alterar, ele joga alguma coisa lá, um produto indevido, água no tanque de combustível, alguma coisa Olha, assim. Samuel, tem de tudo, viu, Samuel? Tem, infelizmente, hoje o nosso segmento de posto de gasolina, ele sofre muito, né, com adulteração, né? Não só da parte da qualidade de combustível, como também da parte tributária, fiscal, né? Da bomba tem também? Da bomba tem Você também, abastece 1 litro e não entra um e litro no acaba carro. não entrando 1 litro. Então, assim, é, é o que eu sempre digo, o mais importante é o cliente experimentar o combustível, acompanhar o rendimento e permanecer naquele posto, até para a segurança do próprio cliente. Porque, de novo, se der algum problema, o cliente sabe que ele está sempre no mesmo posto. E ele estando sempre no mesmo posto, é natural que ele desenvolva relacionamento com a gestão do posto para numa hora, né, de um possível problema ou até mesmo uma dúvida, poxa, meu carro fazia 500 quilômetros com tanque, agora fez 400, aconteceu alguma coisa, ele procurar, né, ser atendido para tirar as dúvidas que podem ser criadas nesse meio do caminho. Mas é uma pena, mas tem muitas formas de você alterar as características do combustível, diminuindo a qualidade, sem necessariamente provocar
né, o carro a sofrer uma pane e parar no bairro ou começar a falhar. Hoje em dia, esse é o grande desafio, né? Geralmente, os postos que tomam a decisão de trabalhar com combustível com uma qualidade inferior, não é inferior o suficiente para o cliente perceber de forma fácil, né? O carro, de novo, não vai falhar, não vai travar, e esses casos acontecem, mas são casos mais isolados. O que realmente acontece é o carro perder rendimento em termos de autonomia. O carro fica mais fraco, é difícil, mas o que acontece realmente é que o carro perde autonomia em quilômetros rodados. Então, se você abasteceu 50 litros e a bomba, na verdade, te entregou 47, né, você vai rodar uns 40 quilômetros a menos. Esse é o nosso desafio, porque a maioria dos clientes, às vezes, ele fica nessa dúvida. Poxa, mas será que é o posto? Às vezes eu peguei um trânsito aqui em São Paulo, é o ar-condicionado, às vezes alguém, né, o meu funcionário ou o meu filho usou o carro, mas não é para rodar 30, 40 quilômetros a menos. Né? E a gente sabe de situações que às vezes o carro roda 100 quilômetros a menos. E a gente brinca muito com os clientes que a gente tem mais intimidade exatamente nesse sentido. Faz a conta, vale a pena você economizar tantos centavos no litro de combustível, mas rodar 80 quilômetros a menos? Você, na verdade, está pagando muito mais caro no vizinho que está mais barato. No final da conta é isso. Então, hoje, um dos desafios que a gente tem é realmente difundir essa preocupação para os clientes, para a sociedade como um todo, de acompanhar o rendimento do carro, de desenvolver um relacionamento com a gestão do posto, para, na dúvida, parar para tomar um cafezinho e tirar qualquer dúvida que possa ter sobre a qualidade do combustível. A gente sabe que é difícil, principalmente numa cidade grande como São Paulo. Uma hora você está na zona sul, outra hora você está na zona leste, né, e às vezes esquece de abastecer, e aí tem que mudar. Mas devagarzinho, se organizando, dá para ir fidelizando em um posto e desenvolvendo esse relacionamento. Foi isso que você acha que foi a razão do êxito aí nesse primeiro posto, essa fidelidade, proximidade com os clientes? Eu tenho certeza que foi, Samuel. Sim, eu acho que o primeiro ponto que realmente começou a virar a chave da situação do posto foi a competitividade de preço. Né? Porque a gente sabe que está difícil para todo mundo. Então, quando o cliente olha uma diferença de preço muito grande, a gente precisa entender que às vezes ele precisa, né, daquela economia. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a me ajustar financeiramente para poder ser competitivo com esses outros postos, até para conseguir fazer o cliente entrar e experimentar. Então, essa foi a grande mudança da gestão anterior para a minha gestão, praticar um preço competitivo. Preço competitivo é o quê? Um preço baixo. É um barato. preço baixo, é barato. Né? E como você cobra barato? Dá para vender barato no posto? Porque com um posto só você compra pouco combustível, né? Então a margem ficou lá embaixo. Há 14 anos atrás era mais fácil, viu, Samuel? Hoje em dia os desafios aumentaram muito. Mas há 14 anos atrás, a gente, na medida em que foi sendo conhecido pela distribuidora, pela companhia, né, a companhia também foi percebendo que a gente tinha uma estrutura gerencial mais desenvolvida, tinha uma disciplina financeira mais organizada, né, tinha realmente a decisão de só trabalhar com combustível de qualidade, e aí a partir desse momento ela começa a ajudar, porque ela também precisa ver o posto prosperar. Né? A companhia ela faz parte desse crescimento e não faz para ajudar, ela faz porque ela precisa fazer. Né? E aí ela foi apoiando, ela foi melhorando condições, ela foi cobrando resultados. De novo, eu como cresci praticamente falando do ponto de vista profissional dentro da iniciativa privada, eu estava acostumado a essa questão de buscar resultado, entregar resultado e ser avaliado pelos resultados. Nunca tive problema com as distribuidoras entrar nesse tipo de
de, de área dentro de uma empresa que muitos amigos meus falam, não, aqui quem manda sou eu sou o dono da empresa e não dá pitaco. Eu nunca tive problema com isso, né? Então, a companhia ela foi acompanhando a evolução da empresa, ela foi investindo na evolução da empresa e a empresa realmente começou a melhorar muito, ela começou a gerar no bairro uma outra visão daquele posto que a gente estava operando e aí, naturalmente, o posto foi crescendo e abrindo as portas para a gente ir crescendo em outros postos. Então, e aí você começou com um e depois hoje você tem 9, né? Em 14 anos dá um posto a cada 1 ano e meio, mais ou menos isso? Isso mesmo, verdade. Hoje a gente tem 9 postos de gasolina, tem a distribuidora, que também foi uma decisão é, é, em cima de 2 desafios que a gente tem, que é a questão de gestão de horário do combustível chegando no posto e garantia de qualidade, né? Uma das brechas que o posto sofre com possível queda de qualidade é no transporte. Então, também para evitar isso, a gente estruturou a transportadora, né, que também hoje faz parte do grupo, e a gente vem crescendo. Aí você tem um caminhão, então, que pega na distribuidora e entrega nos postos, ou os Entrega, caminhões, né? entrega nos postos, de forma exclusiva. Hoje a gente até tem a possibilidade de prestar serviços para outros postos, Uhum. mas por uma decisão minha, né, da gestão da empresa, a gente prefere ficar 100% dedicado para a nossa operação. Legal. E como que muda você fazer gestão de um, que eu imagino que você estava lá no posto abastecendo, né? Que você comentou, Verdade. para 9, que agora você não consegue mais estar em 9 lugares ao mesmo tempo. Então, como que muda, né? E que um empresário, que dica que você pode dar para alguém que às vezes tem uma lojinha, ou um estabelecimento ali, ou um posto, e quer crescer? Como que foi? Você já se preparou desde o começo para isso, ou durante a jornada você foi se preparando? Então, foi durante a jornada, né? Dentro desse período inicial, eu fui percebendo que o posto de gasolina ele precisaria visar a escala, né? Ter um volume grande, ter um movimento grande e ir buscando volumes maiores. A partir desse momento, a gente tomou a decisão de se segurar o máximo possível na parte pessoal, né, para concentrar no crescimento das empresas, que é uma outra coisa que eu ouvi alguns anos atrás e percebi que eu sempre fiz desde o primeiro dia. É muito melhor a gente ter uma vida muito simples na pessoa física, né, dentro de casa, sendo dono de uma empresa bastante estruturada, organizada, do que ao contrário, ser dono de uma empresa pobre praticamente, tendo uma vida, né, de confortável, de luxo. Então, quando eu percebi que a gente precisaria da escala, a gente tomou a decisão de direcionar toda a geração de valor para o crescimento da rede. E aí, tanto é que quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu morei no mesmo apartamento durante 6 anos, né? Tudo para manter o plano definido, que é fazer os pós crescerem, buscando escala, né? É, e aproveitando o que a escala gera de valor na operação de um posto de gasolina. Mas, de novo, nunca sem perder a disciplina financeira, Samuel. Que eu acho que num posto de gasolina, ela é muito sensível. O que é disciplina financeira no posto? É você ter certeza que tudo que você precisa comprar, você vai ter condição de pagar. Com recurso gerado pela própria empresa. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, simples assim, capital de giro. Né? Eu tenho o prazer de ter muitos amigos, muitos colegas no ramo de posto de gasolina, né? Infelizmente, alguns deles passaram por grandes dificuldades, muito em função disso, né? É perder o foco do quão difícil é você fazer essa projeção do que você precisa honrar de compromisso, de boleto para pagar,
na segunda-feira fazendo uma promoção na semana anterior, ou abrindo crédito para uma empresa, e chega na segunda-feira, aparece algum contratempo e você não consegue pagar todos os boletos. E a segunda-feira geralmente é o dia mais difícil, né? O Porque os domingo à boletos noite é acabam tenso, então. acumulando, os boletos acabam acumulando de sexta, sábado e domingo e acaba vindo tudo na segunda-feira. Então, o posto de gasolina, como tem um faturamento muito alto, consequentemente, ele tem compromissos de boleto também muito alto. Você precisa ter essa convicção, né, que o O dinheiro que dinheiro está entrou ali ali, não parado é seu, não né? é seu, né? E eu vejo que às vezes é difícil para algumas pessoas enxergarem isso, né? Eu acho que uma das coisas que me ajudaram muito a crescer no segmento é que eu enxerguei isso muito rápido e consegui exercitar, praticar isso de forma constante, né? Já fiz minhas atrapalhadas, já fiquei apertado, né? Isso é natural, mas sempre procurando ajustar de forma muito rápida a operação, porque a parte hoje mais difícil do posto de gasolina é você ter essa disciplina financeira, do ponto de vista de gestão, né? Uhum. A gente tem hoje um desafio muito grande, que é a questão de pessoal, né? Os colaboradores hoje na nossa operação são fundamentais, né? Eu, até hoje, né, mesmo depois de 14 anos, eu me envolvo na parte de entrevistas, né? Faço questão de participar, faço questão de estar presente, porque digamos assim, é o bem mais valioso hoje da nossa operação, é a equipe que a gente tem. E esse investimento, ele acaba trazendo frutos. Hoje a nossa taxa de turnover, de pessoas mudando, de funcionários saindo, é muito baixa. A gente tem funcionários com 13 anos, né? Desde o Funcionário que eu começo. contratei um ano depois de começar a ajustar a operação do posto, quando está com a gente até hoje. Então a gente é, tem, do ponto de vista da pista de atendimento, esse desafio. E do ponto da gestão, a parte financeira, que é Porque no delicada. posto você compra o combustível, muitas vezes paga à vista, né? Não sei se você paga à vista, se tem crédito, mas é pouco tempo de crédito, né? E você vende, uma boa parte você recebe no cartão depois de 30 dias, ou se for uma venda faturada, pode demorar até mais, né? Exatamente. Ou se você precisar dessa compra no cartão de crédito, você acaba antecipando os valores e aí tem o custo financeiro da antecipação. A margem do combustível já é uma margem muito apertada, então todo custo adicional à operação acaba influenciando demais o resultado da venda. Hoje a gente praticamente não tem prazo, né? Muitas compras a gente faz numa média entre um dia e 4 dias, usando sempre a segunda-feira para ser aquele dia de pagamento de boleto, né? Que acaba acumulando. Mas hoje em dia as próprias companhias não estimulam a venda com prazo, porque isso também encarece o preço do combustível, né? O encargo financeiro desse prazo acaba vindo no preço do combustível. Então a gente acaba seguindo esse caminho de ter um prazo praticamente à vista, com preço um pouquinho melhor e se organizando para estar tudo em ordem. E, Gustavo, a gente trabalha com software de gestão, né? E a gente quer crer que a gente ajuda o cliente com a solução de gestão. Como foi essa decisão aí de escolher um sistema de gestão? É, é, enfim, eu imagino que você comprou um sistema no começo, não sei se foi o mesmo que te acompanhou nesse crescimento todo, se você precisa trocar, como que foi isso? Então, a minha história, ela começou com a Intercamp, né? O primeiro posto que eu comprei, o sistema era Intercamp, que hoje faz parte do grupo Linksys, e a gente foi se desenvolvendo Posto Fácil, né? junto, O nome do Posto produto. Fácil, o nome do produto Posto Fácil. E a gente foi se desenvolvendo junto com o produto, né? Então, você imagina, é tudo uma novidade, né? E a gente percebeu que o sistema é a alma do negócio, né? Você precisa ter um sistema robusto, confiável e que você consiga acessar a todo momento.
Então, a relação com o Posto Fácil, ela foi por acaso, por estar no primeiro posto que eu comprei. A partir daí, na medida em que a gente foi crescendo, a gente, né, conheceu outras ferramentas, conheceu outras soluções, e até hoje a gente tem tirado essas outras soluções e posicionado o Posto Fácil. Né? A gente já teve a oportunidade de comprar postos que eram outros sistemas, e a gente tomou a decisão de permanecer junto ao Posto Fácil. Gerir uma rede com dois sistemas é um negócio complicado, né? Dois sistemas. Você tem que escolher um. Geralmente o pessoal escolhe um e fica com ele, né? É, Ou se troca, troca todos, né? e eu penso assim, eu nunca tive a experiência, assim, num longo tempo de administrar dois sistemas. Mas todas as vezes que a gente comprou posto que o sistema era diferente, já na primeira semana a gente já estava doido para fazer a migração. Aí a gente precisa daquele tempo de preparar toda a parte, né, de hardware do posto, aí preparar a equipe, porque você imagina, a equipe hoje, o nosso back-office, o nosso administrativo hoje está acostumado com o posto fácil, então entra um sistema novo. Aí a gente passa por um período de adaptação, acelerando o máximo possível a data de migração para o posto fácil. Legal. Aí você falou de comprar posto. Uma outra curiosidade que eu tinha, e a gente já está caminhando para o fim aqui, que o tempo voou. Como você escolhe um posto para comprar? Porque eu imagino que deve chegar para você, né? O pessoal deve falar, sabe que você tem uma mente mais expansionista, né? Então o pessoal deve bater ali com oportunidades, provavelmente, ou você também deve ter um olhar de oportunidade. Mas aí como você sabe, vale a pena ter um posto aqui nessa rua ou na rua de trás? Como você escolhe isso? São dois fatores, Samuel, que para mim é fundamental. O primeiro fator é a questão viária. Né? O posto ele precisa, na minha visão, ele precisa estar numa área de fluxo intenso. Né? Então, isso é uma coisa que a gente avalia de imediato. A segunda coisa que a gente avalia é com quem a gente vai negociar. Né? Hoje a gente procura fazer o crescimento da rede com pessoas com perfil parecido com o nosso, né? Com pessoas que, por alguma razão, estão desistindo do segmento para procurar novos desafios. Pessoas que procuraram trabalhar de forma correta, que têm o histórico fiscal, trabalhista, toda essa parte que acaba não aparecendo no dia a dia na pista de combustível, a gente acaba também analisando. O, o resto como diria o nosso segmento, é o de praxe. Né? Olhar o contrato de aluguel, se é um contrato estável para a gente poder fazer o investimento, olhar a situação estrutural do posto, as condições que ele se encontra, para ver se vai demandar investimento muito alto, para trazer ele para o padrão parecido com que a gente trabalha. Mas o principal é isso, estar numa via de fluxo intenso de automóvel e negociar com uma pessoa com um perfil parecido com o nosso. Esse é o principal. Você, ali na região do Vale do Paraíba, tem. Mano, a gente tem visto, principalmente aqui em São Paulo, uma adesão maior de carro elétrico, né? Isso chega a causar algum impacto? Você já fez alguma análise a esse respeito ou não? Então, eu acompanho muito o andamento dessa nova matriz energética, né? Eu não tenho preocupação, Samuel. Eu acho assim, o carro elétrico ele vai ser um carro para um nicho específico de cliente, né? Mesmo que amanhã a tecnologia possa permitir um preço mais acessível, eu acho que tem ainda muitas particularidades que vão acabar mantendo uma frota muito forte a combustão. Né? Hoje o nosso, pelo menos na minha visão, o nosso desafio hoje são os carros híbridos. Né? Não pela questão da eletricidade em si, mas porque o carro híbrido ele traz uma autonomia muito maior. Então, se eu atendo você hoje como cliente que tem
Não vou exagerar e falar um Opala, né? Mas se você hoje tem lá um Cruze que faz uma média de 10 quilômetros por litro e você resolve comprar um Corolla híbrido que faz 18, você vai voltar no posto 2 semanas depois. Meu primeiro carro era um Cadete 2.0 álcool, 95. Bebia, hein? E esse é bom para Bebia você bem, continuar com ele, hein, Samuel? bebia bem. Então, assim, hoje esse é o problema de hoje. O consumo ele tem caído, né? Mas eu, na minha visão, mais pela melhoria no rendimento dos carros híbridos que propriamente o carro elétrico. Bom, aí a gente fala de melhoria do rendimento dos carros em geral, né? Que se a gente olha 10 anos atrás, né, os motores evoluíram bastante. Hoje os carros estão um pouco mais econômicos, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E é o que eu falo, a gente tem que estar atento para os ajustes que a gente precisa fazer na empresa, né? Então, se a tendência firmar do carro elétrico, a gente vai colocar as estações de abastecimento para os carros elétricos, né? Então, assim, e essa é a parte legal do negócio, é você ter energia para enxergar esses desafios e buscar áreas para aproveitar essa nova demanda, né? O problema é que é difícil você buscar essa energia todo dia, porque são muitos problemas, muitos desafios, entendeu, Samuel? Então, eu já passei por momentos de muito desânimo, né? Momentos em que a gente realmente reavalia se o plano é continuar crescendo, porque é um problema atrás do outro. Mas o importante é ir para casa, né? Perto da família, pensar direitinho, voltar, buscar a energia que você precisa para você procurar um caminho, né? Então, no início da conversa eu disse isso, a maior base para a tomada de decisão foi a familiar, né? E ela continua sendo até hoje. Então, quando a gente perde a energia que precisa, a gente recorre a essa estrutura de apoio para a gente virar e falar, não, peraí, amanhã a gente chega uma hora mais cedo, vamos pensar diferente e vamos buscar permanecer com o projeto inicial, que é continuar crescendo. Que bacana. Que na verdade a gente precisa se reinventar todo mundo a todo momento, né? Não tem jeito. Todo Quem não dia. se reinventa, quem fica parado anda para trás, na verdade. Eu É sempre falo isso isso. mesmo. Bom, para a gente fechar aqui, que última dica que você pode deixar, ou que último recado que você pode deixar para o nosso público em geral? Olha, um dos recados que eu posso deixar, Samuel, é o seguinte: precisa existir muito prazer naquilo que você está fazendo. Eu acho que um dos fatores que me fez crescer e chegar onde eu cheguei é o prazer que eu tenho de estar no posto de gasolina, de estar envolvido com o posto de gasolina. Quando você tem prazer em fazer alguma coisa, é mais fácil de você superar os desafios. É mais fácil você buscar a energia que eu acabei de falar que precisa ter, né? Eu me lembro, recentemente eu fiz uma viagem com meu pai e os amigos dele, e deu 3 dias de viagem, eu virei para o meu pai e falei, poxa pai, acho que já tá boa a viagem, vamos voltar, né? E meu pai virou para mim e falou, poxa Gustavo, mas tem 3 dias que a gente tá aqui, você já tá querendo voltar? Tem algum compromisso, algum problema? Eu falei, não pai, tô com saudade do posto. E meu pai virou para mim e falou, Gustavo, eu trabalhei 34 anos numa empresa e eu nunca tive saudade, nunca tive vontade de diminuir as férias porque eu estava com saudade da empresa. Esse realmente acho que é o principal conselho, a principal dica. Procure uma coisa que você vá dormir pensando de forma prazerosa e acorde com prazer de ir para o posto, para ver a sua equipe, para ver os seus clientes, seja num posto de gasolina, ou seja numa farmácia, num açougue. Se você tiver o prazer daquilo que você está fazendo, você vai conseguir ter sucesso. Sensacional, muito bom. Obrigado, Gustavo, mais uma vez, né? Saiu de São José dos Campos, né? Os seus postos estão ali, até para quem quiser saber um local que você conhece o dono do posto, né? A turma vai conhecer o Gustavo aí. Onde que estão os seus postos?
Então, hoje a gente opera 2 postos em Taubaté, a gente opera 2 postos em Caçapava, 3 postos em São José dos Campos, um posto em Jacareí e um posto em Atibaia. O pessoal aí que está assistindo a gente, se vocês puderem, né, o nome da rede é Rede TAC, cada posto tem um nome diferente, mas a gente identifica os postos com o emblema da Rede TAC. Vocês serão muito bem-vindos. Podem visitar a gente. Se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser bater um papo, tomar um café, vai ser um prazer receber vocês em qualquer um dos postos que a gente possa atender. Maravilha, Gustavo. Muito obrigado por vir até aqui. Muito obrigado vocês que nos assistiram, nos acompanharam até aqui. Ficamos por aqui. Até a próxima.